liberalismo. E aí, na verdade, teorias liberais, né? Não existe um liberalismo, mas vários liberalismos. A gente está na aula de filosofia, e aí a gente vai falar, então, a respeito dessas várias concepções do liberalismo que a gente tem através da história. E eu vou falar do liberalismo inicial. Beleza, Rafael. Eu vou falar do liberalismo inicial e depois o Rafael vai falar dos outros liberalismos que vieram depois na história. Vamos lá. Bom, eu já disse para vocês que não existe um liberalismo apenas, né? Mas aqui, a nível de introdução, a gente vai fazer um resumo assim com as principais características e algumas coisas marcantes para fazer uma introdução. Então, o liberalismo, ele é uma filosofia política e moral, baseada nos conceitos de liberdade e igualdade entre os cidadãos. Então, aqui a gente está falando de liberdade, né, como o nome sugere. E aqui é interessante dizer que o nome liberalismo, ele não surgiu lá no início. Esse nome liberalismo foi surgir mais tarde. E a liberdade que a gente está falando aqui, ela pode ser vista tanto como uma liberdade positiva quanto uma liberdade negativa. Como assim? Bom, quando a gente pensa em liberdade, a gente está pensando, pode pensar em várias coisas, mas geralmente poder fazer aquilo que tu quiser. Poder fazer aquilo que tu quer, o que tu tem vontade, sem restrições. Só que a gente também tem uma liberdade negativa, que seria o quê? Não ter impedimentos para fazer aquilo que tu quer. E aí, se a gente puxar isso para dentro da filosofia liberal, a gente vai pensar essa liberdade negativa como, por exemplo, o Estado. O Estado, ele pode ser grande ou pode ser pequeno. O liberalismo geralmente vai defender que a gente quer um Estado pequeno, isso é, que não interfira na vida dos indivíduos. E aqui a gente tem ali, lutou contra a monarquia absolutista. Então, o liberalismo lá na origem, ele vai surgir como uma resposta, ou então um outro caminho contra a monarquia absolutista lá na Inglaterra. Surgiu com a função de defender a burguesia e o capitalismo em ascensão. Então, a gente vai ver isso mais detalhadamente à frente, mas a monarquia absolutista, ela detinha poder sobre as terras e poder sobre as pessoas. Detinha um grande poder sobre o comércio que era feito, e os burgueses que estavam em ascensão, eles queriam mais direitos. Eles estavam ganhando mais dinheiro, estavam tendo mais exposição na sociedade, e eles queriam poder comercializar, poder ter suas propriedades sem que o Estado interferisse com taxas, com impostos, com monopólios, dizendo onde que podia comercializar, onde que não podia. E o liberalismo também foi o responsável pela ideia de criar esses três poderes dentro do Estado, né? O poder executivo, que é aquele que aplica as leis visando o bem comum, poder legislativo, que é aquele poder onde nós, os cidadãos, temos representantes dentro do governo que criam leis para o nosso bem, e o poder judiciário, que é aquele que tenta resolver os problemas da sociedade quando as leis não são seguidas. Então, essa é uma introduçãozinha. Agora a gente vai entrar mais a fundo. Bom, deixa eu ver aqui o tempo. 8h35. Bom, o contexto do surgimento, então, eu já falei um pouco a respeito, mas a gente está falando ali do fim do século XVI, início do século XVIII. A gente tinha o feudalismo, que vocês já devem ter visto em outras aulas. O feudalismo, a gente tinha o senhor feudal, né? E aí o senhor feudal era o dono das terras, e as pessoas que ficavam nas propriedades do senhor feudal produziam para se manter ou produziam para vender os seus produtos e conseguir dinheiro, e eles eram obrigados a deixar uma parte do seu lucro ou dos produtos que produziam para o senhor feudal. Eles não tinham propriedade
sobre as terras que eles viviam. Eles estavam ali, digamos assim, de favor, né? Tomar uma aguinha. Se hidratar é sempre bom. E na volta desses feudos, então, a gente tem os castelos dos senhores feudais, com as muralhas e tal. E aí, na volta disso, a gente tem todas essas pessoas que tinham seus produtos e comercializavam entre si. É o que a gente chama de capitalismo mercantil, né? Os burgos, da onde vão surgir os burgueses. E aqui tem uma imagem para ilustrar ali, isso seria um burgo, tá? Os comerciantes ali, todo mundo, eles se consideravam iguais e livres entre si, criavam hierarquias ali, numa espécie de uma micropolítica deles, né? Só que ainda assim todo mundo sob o poder do senhor feudal. A gente tinha monarquia absolutista, renascimento. Aqui o renascimento é interessante falar a nível cultural também, porque vai ser um movimento, um período histórico, onde o que vai acontecer? Quando tem o surgimento do cristianismo, lá no período medieval, todo o desenvolvimento do período medieval, antes do que a gente está falando agora, o saber ele vai ficar nas mãos dos teólogos. A gente tem o pessoal que pegava os escritos antigos, traduzia, deixava lá, fazia críticas e tal. E os teólogos, eles pegavam os escritos que eram úteis ao cristianismo, né? E a monarquia absolutista está vinculada a essa ideia de divino, de Deus. O Deus justifica o poder do monarca. Só que com o Renascimento, a gente tem uma redescoberta de obras de gregos, de obras de romanos, e eram pessoas que eram arquitetos, eram pintores, eram médicos, eram filósofos, pessoas que tinham pensamentos bem diferentes. E um desses pensamentos falava a respeito da República. E aí a gente tem essa ideia, então, esse novo valor de uma política republicana, que é o povo agindo ativamente dentro da política de novo. É o povo pensando as leis, o povo sendo principal dentro das decisões políticas. E não a monarquia, onde o rei decide as coisas, decide comércio, decide sobre a vida, decide sobre a morte e etc. Então, aqui a gente começa uma disputa entre a realeza, a nobreza e a burguesia que queria esses direitos para si. É bom também dizer que essa realeza e nobreza, eles tinham o poder concentrado neles, e esse poder era passado por hereditariedade, isso é, de família para a próxima geração, etc., e pelo sangue. Então ficava uma coisa restrita ali, num número extremamente baixo de pessoas, enquanto todo o resto da população era submetido nessas condições. Bom, então a gente tem o John Locke, que é um filósofo inglês. Ele nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Ele vai ser muito importante para a Revolução Inglesa, para a Revolução dos Estados Unidos e depois vai ser influente na Revolução Francesa também, que culmina lá em 1789. Ele é descendente de uma família de burgueses, então a gente já vê aqui uma certa influência, né, familiar. Ele nasce nesse meio e ele se refugiou durante algum tempo na Holanda por ter se envolvido com pessoas acusadas de movimento contra o rei Carlos II. Então ele já estava ali numa luta política, né? Quando ele retornou à Inglaterra, no mesmo navio estava também Guilherme de Orange, símbolo da consolidação da monarquia parlamentar inglesa. O que o John Locke vai dizer? Qual que vai ser a contribuição dele? Bem, como ele estava do lado da burguesia, ele precisava agir no campo teórico para dar direitos, para dar ferramentas, digamos assim, para que eles pudessem
lutar e conquistar alguns direitos para eles. Como é que ele vai fazer isso? Vocês já devem ter visto o Hobbes, né, na aula anterior, que falava sobre contratualismo. E o Hobbes, o que ele vai falar a respeito da propriedade privada? Ele vai dizer que as pessoas só possuem coisas, têm a propriedade privada, quando elas decidem se juntarem dentro do Estado. Elas fazem um contrato social e é esse contrato social que vai dar direito às pessoas para terem a propriedade privada. Só que o que acontece? Na visão do Hobbes, é justamente a nobreza e a realeza que vai ser beneficiada com isso. E o Locke, ele quer deslocar, então, essa propriedade privada, não só depois do contrato social. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que quem tem direito à propriedade privada é quem trabalha. Então, a gente já trabalha antes de existir o Estado, as pessoas já trabalhavam sobre a natureza para plantar, para conseguir a subsistência, né, para se manterem vivos. E é justamente essa função, o trabalho, que vai dar direito às pessoas a possuírem a propriedade privada. Então, a propriedade privada não é um direito só do soberano, não é um direito que só vem com o Estado, é um direito individual que já existe antes mesmo do Estado, e assim todas as pessoas têm propriedade privada e têm direito a conquistar mais propriedade privada. Ele busca aqui embaixo. Ele justifica seu argumento com a Bíblia, dizendo que o direito à posse sobre as coisas foi dado a todos por Deus. Então, se na monarquia o poder do governante ele é justificado por Deus, o Locke ele precisava de um argumento tão poderoso quanto esse, ou seja, um argumento de origem divina, para justificar o poder dos burgueses. Então ele vai lá na Bíblia e diz o seguinte: quando Deus criou o mundo, ele fez como um artífice, como um arquiteto, ele trabalhou da forma dele e ele criou o mundo. Logo, o mundo pertence a Deus. E a gente já tem, de novo, o trabalho como aquilo que justifica a propriedade privada, né? Nós, enquanto seres humanos, filhos de Deus, lá no paraíso, éramos donos do mundo. O mundo nos foi dado por Deus. Só que a gente foi expulso do paraíso. E aí, o que acontece? A gente não perdeu a posse sobre o mundo, só que com a expulsão do paraíso, a gente passou a apenas conquistar as coisas, apenas ter direito à propriedade privada sob a pena do trabalho. Agora a gente é obrigado a trabalhar para conseguir as coisas, já não é tão fácil assim. Bom, sobre a concepção de direitos naturais e a revolta. Para o Locke, a gente tem 3 direitos básicos, lá desde o início. Direito à vida, direito à liberdade, isso é, cada indivíduo obedece apenas a si mesmo, não obedece à vontade de outra pessoa, e isso faz dele uma pessoa livre. Só que ele tem, para conseguir sustentar a própria vida e para conseguir sustentar essa liberdade, algo mais, que é ele tem os bens necessários à conservação da vida e da liberdade. Isso é, ele tem direito natural à vida, à liberdade e à propriedade privada. A sua visão do estado de natureza, diferente do Hobbes, né, que vai dizer que é de guerra de todos contra todos, de medo terrível da morte, que vai fazer com que as pessoas se juntem no Estado, ele vai dizer que não. Na visão dele, esse estado de natureza ele vai ser de liberdade, de independência e de subsistência. As pessoas vão querer vão querer participar do Estado, fazer esse contrato social justamente para dar segurança para a propriedade privada. Porque mesmo que antes, na visão dele, as pessoas já tivessem a propriedade privada, já demarcassem territórios, já tivessem o seu patrimônio e tal, não existia uma garantia que fizesse com que as pessoas respeitassem essa propriedade privada. Então,
o Estado surge, na visão de Locke, com a função de preservar a propriedade privada. Só que alguns autores vão dizer que quando a gente entra no Estado, a gente abdica dos nossos direitos para o soberano, para a figura do Estado. E aí esse poder maior, com toda essa reunião de direitos, né, vai utilizar para manter a segurança, para manter a ordem e para governar todos. O Locke vai dizer que não. Dentro do Estado a gente mantém os nossos direitos, a gente simplesmente confia eles ao soberano. Então o soberano não é aquela figura toda poderosa mais. Agora o soberano é aquele que tem confiado os direitos dos indivíduos, e se o soberano não agir de acordo com as leis, se ele não agir de acordo com o poder legislativo, se ele agir em interesse próprio, os cidadãos podem utilizar esses direitos naturais para se revoltar contra o soberano. E aí eles podem tirar o soberano e colocar outra pessoa que haja pelo bem comum. Ele fala também sobre a separação, ele fala sobre uma separação entre âmbito público e privado. E aqui a gente tem aquela retomada, né, do liberalismo como um Estado pequeno que não interfira, que interfira o mínimo possível na vida dos cidadãos, que deixem eles livres para viverem, para comercializarem e etc. Então ele vai fazer essa divisão em 3 poderes do Estado, que é o seguinte: a gente tem o poder executivo para executar as leis visando o bem comum, então o soberano, o presidente, o poder legislativo através de representantes dos cidadãos eleitos por nós, criam leis que, pelo menos teoricamente, nos beneficiam. E o poder judiciário que cuida dos problemas que possam surgir na sociedade relativamente aos direitos dos cidadãos. Então, a função do Estado, qual que é? A função do Estado é manter as condições para que as pessoas possam viver em ordem e segurança. Agora, como que vai ser a propriedade privada de cada um, o que eles vão fazer com isso, como é que eles vão comercializar, aí é uma tarefa dos próprios cidadãos. O Estado ele não pode interferir nisso, ou pelo menos o menos possível. E esqueci o que eu ia dizer. A propriedade privada, o conceito, né, de propriedade privada para o Locke. O que ele significa, então? Em primeiro lugar, a propriedade privada é o nosso próprio corpo. Nós, e apenas nós, somos donos dos nossos corpos. Nós temos liberdade, nós temos racionalidade, nós temos a nossa própria vontade, e assim nós não obedecemos a ninguém. Nós aceitamos obedecer às leis que nós criamos com o Estado, só que quando a gente obedece essas leis do Estado, a gente não está agindo contra a nossa liberdade. Porque se nós instituirmos as leis do Estado pela nossa própria vontade e a gente segue essas leis, a gente não está fazendo nada mais do que simplesmente seguir a nossa própria vontade. Só que aí, o que acontece? Todas as pessoas dentro do Estado são consideradas cidadãs. Só que apenas as pessoas com fortuna, que têm as posses, que têm dinheiro, terras, etc., que para o Locke que vão ser consideradas pessoas capazes de governar. E aqui a gente está falando especificamente dos burgueses, pessoas que detêm os meios de produção, que têm mais dinheiro e empregam as outras, estão numa relação superior de poder, digamos assim. Os burgueses e as pessoas com propriedades, com fortuna, por terem essas propriedades privadas, vão querer manter a segurança da propriedade, né? Vão estar interessadas em manter isso funcionando. E vão ter a racionalidade necessária para continuar nessa condição para ter o Estado, né? Que é seguir as leis, etc. Então, os burgueses,
eles acabam ficando no poder, e o resto da população, que são os plebeus, que depois viram proletários, continuam sendo submetidos. Então, se antes a gente tinha a nobreza que estava submetendo os burgueses e os proletários, agora a gente tem os burgueses submetendo os proletários. Tem um grande ganho de direitos, e agora o Rafael vai falar um pouco mais a respeito disso, as próximas fases do liberalismo, né? Mas com essa situação em que os proletários se encontram, posso passando os slides, Rafael, fica tranquilo. Ou se tu quiser, eu posso pedir para o pessoal que está na administração para te deixar como administradora, aí tu passa. Mas eu posso passar para ti também se tu quiser, fica à vontade. Tá. E como os proletários ficaram nessa condição, né? Depois a gente vai ter novas lutas por direitos, dessa vez do lado dos proletários. E agora eu vou passar, então, para o Rafael. Boa noite. Então, pessoal, vamos seguindo aqui a aula, né? Com essa base, nessa boa introdução que o Jean deu para vocês, né? Uma base bem histórica do surgimento do liberalismo. Vocês estão me escutando bem? Ok, então. Vou pegar uma água aqui. Tá muito frio. Então, pessoal, então, partindo assim, então, dessa exposição do colega, né, do Jean, então a gente tem, assim, o liberalismo, né, surgindo já desde a Idade Média, né, como oposição ao absolutismo. A gente tem esse ponto, né. E aí são vários autores que vão se destacar. Ele citou o Locke, né, um autor clássico, assim, quem estudou contratualismo, vocês vão ver. Eu vou entrar agora num autor que a gente já estudou na aula sobre utilitarismo, porque ele também é uma referência importante no liberalismo, e até de uma vertente liberal, né? O liberalismo com aspecto utilitário e mais social. Vários, né, economistas eram também, desses liberais, eles eram também filósofos, né? Por isso que a gente está numa aula de filosofia. Enfim, destaco aqui o Adam Smith, né, que é um autor que vem antes do Stuart Mill, que também era filósofo, escreveu A Riqueza das Nações, né? E tem a ideia a ideia de uma mão invisível do mercado, né? Então, essa é uma das características, um emblema desse autor, né? O Adam Smith, que até hoje é considerado um dos principais autores de economia de mercado, da questão do livre mercado, do laissez-faire, né? Que vai influenciar toda a política liberal. O Stuart Mill, então, ele é um autor dos princípios de economia política, enfim, o autor utilitarista, que tem o princípio do prazer, né, o princípio da utilidade, que a gente viu já numa aula de consequencialismo, que fez fama também como um forte defensor, né, da liberdade econômica, das liberdades individuais, e ele ainda é hoje tido, né, por muitos como um dos autores mais influentes da língua inglesa, e que produziu diversos estudos, né, sobre economia e sobre filosofia, na teoria econômica, né? Influenciou os últimos 150 anos, né? Com base nas ideias de Mill. E o Mill, né, é um autor que tem a defesa da liberdade como um princípio político, né? Que vai decorrer, então, dessa sua concepção de natureza humana, que é a concepção que busca o prazer, né? Que busca os prazeres, né? O bem comum, o bem, a ideia de bem, tudo disso vai decorrer, essa ética utilitarista vai decorrer sua concepção de liberdade, né? Por isso que ele é aqui encaixado como autor liberal, né? Embora ele próprio não tenha bem claro essa definição, mas ele é um autor influente no campo do liberalismo, né? Associado a essas ideias, né?
E a gente vai ver aqui, né? Ele mesmo diz no ensaio de liberdade, né, um ensaio sobre liberdade, que ele tem como objetivo afirmar um princípio simples, né, que é o princípio da humanidade coletiva, que só pode agir através da liberdade. Então, é uma ideia do autor, né? Interferir na liberdade de ação de qualquer indivíduo, né, só pode ser feito no sentido de autoproteção, né, pois o único propósito do poder, né, que é exercido com razão sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada é evitar danos aos outros, o próprio bem físico ou moral. Então, o princípio da liberdade é bem importante. Ele também tem uma posição antipaternalista, né? Ele justifica, ele é, bom, por isso que ele se integra no pensamento liberal. O princípio geral, né, da conduta do ser humano é de que não prejudica outras pessoas e deve ser legalmente proibido, né? Isso define as ideias de liberdade dele, não só do Mill, como de outros teóricos, né? E ativistas que defendem. Né? Então vamos ao liberalismo de Mill, né? O liberalismo de Mill, né? Autor dessa obra famosa aqui, que é a obra da qual, né, tem bastante elementos da política liberal, princípios de economia, e aqui então ele é um defensor, né, da liberdade econômica, né, e das liberdades individuais, nessa obra Princípios de Economia Política, que foi publicado, né, em 1848. É um grande compêndio assim, de filosofia, de economia, que tem vários escritos, né, e nisso se consolida, né, o pensamento clássico econômico, né. Ele vem, então, da tradição do Adam Smith, do David Ricardo, de outros economistas, que inclusive a gente vai ver na aula sobre socialismo, que a gente vai ver na próxima aula, se não me engano, como eles vão influenciar, né, o socialismo. Ele vem de uma tradição de teóricos liberais que criticam, né, algumas ideias socialistas, e ele consolida, né, esses teóricos. Né. No primeiro livro, que ele trabalha a ideia de produção, por exemplo, ele explora a natureza da produção, como o trabalho gera riqueza, e é extraído da natureza. Né. Ele afirma, por exemplo, que os requisitos da produção são trabalhos e os objetos que são apropriados. Objetos naturais, que podem ser apropriados, e assim entende o capital, a terra e os meios de produção. E o trabalho se dá sempre no mundo físico, né? Portanto, é sempre somente empregado para colocar os objetos do mundo físico em movimento, as propriedades da matéria, as leis da natureza. Essa visão de trabalho do Mill, né, como deslocador de objetos físicos, é importante, pois ele destaca, né, que objetos físicos que a gente tem, né, eles não são capazes de, por si só, né, é, é, não são capazes por si só de variabilidade, de gerar valor. O que estabelece a variabilidade, né, e que vai gerar valor é o trabalho humano sobre a matéria-prima. Né? Assim, o fator trabalho, ele recebe esse equivalente à sua contribuição, né, que é o salário, e que é o fator capital, né, equivalente ao lucro. Então, ele também fala da renda de terra, ele afirma que a renda é o preço pago pelo uso de um agente por um meio natural apropriado. Então, foi um dos primeiros a escrever assim, sobre esses temas. E, enfim, tem bastante influência. Então, ele trata da distribuição de riquezas, né, não só não só na produção de riquezas, produção de bens, mas na própria distribuição, né, como algo necessário, como um bem, né, que vai produzir riqueza, produzir felicidade, numa concepção bem utilitarista. Né. Um critério, então, né, o critério de bom e ruim, para entender que ele é um liberal, que enquadra, então, utilitarismo e liberalismo. O critério de bom e ruim tem relação com o efeito da liberdade. Né. Se a minha liberdade é restringida, então é algo ruim. Se a liberdade é ampliada, nós temos algo bom, uma política boa, sei lá, privilegia a minha liberdade. E ele também era um crítico da concentração de renda, né, e o desvio da renda sem devido trabalho. Vou mudar aqui o slide. Então, ainda sobre o liberalismo do Mill, nessa obra, né, Ensaio sobre a Liberdade, que ele vai tecer, né, nessa ideia fundamental para a filosofia, que é a ideia de liberdade, e ele vai tecer elementos para, né, vai teorizar sobre esse conceito de liberdade para justificar, né, uma política liberal. Ele trabalha, então, a ideia dos limites do poder, né? Ele se refere à natureza e os limites do poder que pode ser exercido
né, pela sociedade sobre o indivíduo. Então, ele faz uma crítica, né, ao poder, né? E trabalha também a ideia do princípio do dano, né, que é a ação de cada um afeta, que não deve afetar, ou seja, a ação do indivíduo só é válida no sentido de que não afete o outro. Ele desenvolve, então, com precisão esse conceito de dano, que é um princípio que assegura que cada indivíduo ele pode agir como quiser, né? Ou seja, exercendo a minha liberdade, desde que suas ações não prejudiquem as outras pessoas. E a ação afeta diretamente apenas a pessoa que está realizando, então a sociedade não tem o direito, né, de intervir, mesmo que se tenha a sensação de que esse indivíduo esteja se prejudicando a si próprio. Então, ele é bem radical nessa ideia dessa liberdade, né? Pois ele costuma dizer o Mill que sobre si, né, sobre si próprio, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo ele é soberano, né? É uma soberania, né, de uma liberdade sobre o meu corpo, sobre a minha pessoa. E argumenta, por outro lado, né, que os indivíduos eles são prevenidos de fazer algo ruim para eles mesmos ou para sua propriedade por esse princípio de dano, pois ninguém vive isolado, né? E o efeito do dano a si mesmo, de alguma forma, os outros também são prejudicados. Então, né, esse seria um princípio, né, de inter-relação das pessoas que de certa forma, impediria as pessoas, né, teoricamente, de não fazer um dano a si mesmo. E ele isenta desse princípio aqueles que são incapazes, claro, de se autogovernar, como crianças, ou pessoas com deficiências, ou pessoa que vive numa sociedade que ele chama de retrógrada, né, com outras leis. Inclusive, ele fala que o despotismo, né, que ele critica muito, é uma forma de governo que só é aceitável em sociedades que são consideradas atrasadas, né, do ponto de vista evolucionista, né, porque nelas há barreiras para esse progresso espontâneo que advém da liberdade. E só que o problema é que nas sociedades, né, que o Mill observa, o déspota, né, ele está sempre revestido de bons interesses, né, governantes que assim agem. Parece um princípio simples, o princípio do dano, mas há várias complicações. Ele traz aqui também a ideia de omissão, né, o princípio do dano envolve a própria omissão, quando tu te omite, né, de um ato de terceiro. A questão sobre o que podemos considerar uma ação de autoestima e que ações de omissão ou de comissão constituem como algo danoso para outros sujeitos, né? E ele argumenta, né, um conjunto específico de liberdades para o desenvolvimento daquilo que ele chama de bem, né, que é o que ele almeja, né, o bem da sociedade. Então, o Mill traz esse conjunto de específicos, né, de liberdades, né, que vão influenciar, né, para ter um desenvolvimento do bem, de um certo, né, que é a liberdade de consciência, por exemplo, né, a liberdade de consciência, incluindo a liberdade de pensamento, de expressão, de imprensa. Essas ideias aqui do Mill são importantíssimas também, né, que vai influenciar, né, toda uma onda liberal, né, a ideia da liberdade de expressão, de imprensa, liberdade de gostos, de interesses, incluindo estilos de vida, de escolha de uma carreira, né. Também a liberdade de se associar e se unir a outros, né, para qualquer finalidade, desde que sempre não viole os direitos dos demais. Assim, essas liberdades elas são necessárias para descobrir a verdade e o desenvolvimento da cultura. Né, para o próprio desenvolvimento da ciência, né, é necessário, né, defender a ideia de liberdade, que vai ter uma consequência no próprio desenvolvimento da cultura e no desenvolvimento da ciência. Então, negar essas liberdades não inibe não inibe apenas o meio social, o profissional, inibe a nossa própria humanidade e vai levar ao que o Mill chama de doutrinas erradas, errôneas, a costumes prejudiciais na concepção dele, né, que são impossíveis de corrigir. Mesmo que visões, né, que procurem proibir sejam claramente falsas, elas constituem críticas eficazes, né, contra as quais nós podemos fortalecer nossas crenças. Vou adiantar aqui. Então, retomando ainda essa ideia da liberdade de imprensa, do Mill, que é um dos principais pontos, né, dessa obra da liberdade, que o Mill trata nessa obra de defender a liberdade de expressão a todo custo. Ele argumenta que a liberdade de discurso ela é condição sempre necessária para o próprio progresso intelectual e social. Permitir que uma pessoa se expresse publicamente uma opinião
mesmo que essa opinião seja falsa, ela seria produtiva por alguns motivos. Primeiro, que os indivíduos são propensos, conforme o Mill, a abandonar as crenças, né, certas crenças erradas, enfim, que eles quando eles se envolvem numa discussão aberta, né, de ideias. Então, para ele é necessário ter uma liberdade no sentido de mesmo que pessoas, né, expressem opiniões erradas. Hoje em dia a gente pode questionar isso, né, enfim, isso pode ter alguns problemas, né, no sentido de que com o advento da imprensa, essas liberdades, né, não é só a expressão uma opinião errada, mas como ela pode desencadear, né, uma série de influências danosas. Mas aqui nesse contexto, o Mill é um defensor da liberdade e é um contexto também que vem de uma outra situação, né. Segundo também é que forçar esses indivíduos a debater suas ideias, mesmo que erradas ou, enfim, atrasados, força essas pessoas a examinar e reexaminar suas crenças, né, no debate. Assim, elas não são mais protegidas, né, de um mero dogma, né. A liberdade social, de certa forma, ela seria a tirania da maioria, né. Então, o Mill acredita muito nessa contradição entre liberdade e autoridade que deve ser posta num debate público, né? Uma das características da história da humanidade, ele diz. Então, a liberdade, desde a antiguidade, era sempre uma competição entre os sujeitos, né? Desde os gregos, na filosofia grega socrática, quando surge, né, a ideia da própria dialética, né? Então, essa ideia de competição, disposição de argumentos, né? Não só de sujeitos, mas de classes de sujeitos e de governos, né? O Mill define essa liberdade, né, então, como uma proteção contra a tirania dos governantes, né? Então, essa liberdade radical. E aí ele fala de uma gama de tirania, né? Tirania social da maioria, né? Que ele vai retirar isso das obras de Tocqueville, que é um outro filósofo intelectual, também liberal, né? E a liberdade social impõe limites, então, né? A, impõe limites, né, à tirania dos governantes. E isso é muito importante ainda hoje. Então, pensando então no liberalismo de Mill, ele pensa então essa liberdade como algo fundamental para o desenvolvimento humano e para o progresso utilitarista, né? Então, ele vai fazer várias concepções para mostrar que do ponto de vista, inclusive, econômico, né, não só ético e moral, mas do ponto de vista da economia, ela é, ela é, ela traz mais benefícios à liberdade, né? Então, esse é um ponto importante do Mill, né? E, ao mesmo tempo, ele era um liberal pessimista, em certo sentido, né? Também ele não via possibilidade não era possível evitar certas coisas, né? Certos problemas sociais. Então, ele se contrapunha àqueles que queriam trazer a ideia do Estado, né? Para coibir os indivíduos. Porém, isso não impediu dele de trazer várias ideias progressistas, né? Que são direcionadas àqueles que são os menos favorecidos. E aqui é importante trazer o Mill, que ele traz muito forte uma vertente de liberalismo, que ainda hoje ainda tem autores como John Rawls e outros, que é uma vertente de liberalismo que se preocupa com o bem-estar social, com as questões sociais, né? De uma forma mais radical, inclusive, e até repensando, né, a possibilidade ou não da intervenção do Estado, como a gente vai ver. Então, ele também pensou, por exemplo, né, cara, ele até chegou a ser preso, para vocês terem uma ideia, porque, né, porque ele, né, trabalhou ideias do controle de necessidade, de controles de natalidade, né? A ideia, ele propôs uma espécie de reforma agrária, de uma espécie de cooperativa de produtores para poder democratizar a propriedade, né? E mesmo que em outros momentos defendesse ideias mais vinculadas a um certo elitismo, né? O seu liberalismo, então, não pode deixar de ser visto como uma ponte, né, entre o liberalismo clássico e o que a gente tem hoje como o liberalismo social, né? E aí ele vai pensar a liberdade como algo fundamental para esse progresso, né? E assim ele une os liberais, né, de diversas correntes, né, em torno de um liberalismo utilitarista, né, que hoje não é bem visto, mas era também um liberalismo apaixonado, né. Ele publicou também essa obra muito importante que é a Sujeição das Mulheres, né. E aqui tem um ponto importante, então, né, o Mill ele é um dos poucos autores homens nesse sentido, né, do campo liberal, digamos assim, né, que não está no campo necessariamente socialista,
que vai defender, assim, inclusive muito antes de autores socialistas, a ideia de uma autonomia feminina, né? Tem seus limites, mas ele vai ser muito preciso, muito à frente do seu tempo nisso. E que, assim, sobre a liberdade, ele indica que nessa obra, Sugestão das Mulheres, que é preciso incluir, né, o máximo número de pessoas, né, não só num viés do mercado, mas em participação da sociedade. Então, numa época que ele estava, né, as mulheres, né, elas eram sujeitas à tirania, né, dos homens. E nesse livro, que foi escrito em 69, 1869, o Mill ataca o argumento imposto de que as mulheres são naturalmente piores ou inferiores aos homens em certos aspectos, né? E por isso que elas deviam ser desencorajadas e proibidas de realizar certos atos. Essa ideia era muito em voga. Então ele diz que não se sabe, de fato, o que as mulheres são capazes. E isso é porque os homens, né, segundo Mill, nunca as deixaram tentar. E não se pode fazer uma afirmação autoritária sobre uma natureza das mulheres sem uma evidência. Então acreditava, né, o Mill, que os homens da sua época eles não poderiam não saber qual a natureza das mulheres, né? Porque ela estaria encerrada nessa imagem de mulher no modo como elas eram criadas, né? Ou seja, elas eram induzidas a agir como o que se chama mulher, por uma espécie de natureza, como, por exemplo, a ideia de que a mulher é fraca, dócil, emotiva. Então, eles surgiram, inclusive, o Mill, na época, eles surgiram, inclusive, um experimento, né, para libertar as mulheres desses dogmas e descobrir o que as mulheres podem, né, fazer, né. Então ele ataca, inclusive, as leis de casamento, compara o casamento à escravidão das mulheres, né, isso é importante para mostrar que uma parte do liberalismo é radical nessa defesa das liberdades, e ele dizia que já não restam mais escravos legais, porém, né, restam, né, as mulheres que são senhoras donas de casa, né, e aqui ele ataca essa ideia de mulher dona do lar, responsável pelo marido e pelos filhos, como uma obrigação intocável. Isso vai cair por terra. Então, o trabalho do Mill, ao mesmo tempo, é claramente utilitarista, porque ele argumenta, né, o enriquecimento da sociedade e o desenvolvimento individual do ponto de vista econômico, mas defende também uma reforma, né, da inclusão desses indivíduos, ou seja, por exemplo, a reforma na legislação do casamento. E é verdade, né, de certa forma, reduzir a um acordo comercial o casamento se encontrava. Né? E junto com outras propostas, ele apoia várias mudanças nas leis de herança, por exemplo, né, que permitiam que as mulheres pudessem manter, né, propriedades e trabalhar, inclusive, fora de casa, algo que seria um grande ganho para a época, né, ganhando independência e estabilidade financeira. E aí, aliás, pessoal, falando nesse tema, a ideia de liberdade e propriedade tem uma forte influência sobre o movimento, né, das mulheres, de opressão da história da mulher. Pois, em muitos momentos, né, desde a época medieval, enfim, a Inquisição, as mulheres tiveram, né, suas propriedades roubadas, né, quando seus maridos morriam, né. Até hoje já se tem muitos estudos, né, por exemplo, a ideia de caça às bruxas, de dizer que a mulher era louca, acusadas de bruxa pela igreja, por meio de tentativas de tomar suas terras, tudo isso numa base de uma série de preconceitos, né, de um misticismo. Mas, enfim, isso se articula um pouco com a história, com esse ponto aí que o Mill traz, né, de liberdade e direito à propriedade da mulher. Mas isso nós vamos explorar também em outras aulas, né, e também, se vocês seguirem participando do Papo Cabeça, como teve hoje, a gente vai desenvolver esse tema, acho que eu e a professora Gabriela, nós vamos explorar o tema da opressão da mulher e vamos trabalhar essas ideias. Né. Mas e seguimos, então, com o Mill. Ele também é um ferrenho defensor do sufrágio, né, das mulheres, para que elas possam participar e votar, né, pois elas representavam, na época, metade da população e deveriam ter o direito ao voto, já que as políticas públicas as afetariam também. Né. Então, o modo como o Stuart Mill interpretou certos assuntos, ele pode até ter variado do tempo, enfim, mas há uma forte coerência, né, na abordagem desse autor, né, um dos autores mais coerentes que une utilitarismo e liberalismo, né, o que buscando o bem da sociedade. Por exemplo, né, ele acreditava, né, que nada deveria ser taxado como errado só porque assim parece, né. Ao considerarmos as nossas políticas, né, e ele dizia, e a gente pode pensar hoje, nós devemos procurar a maior felicidade do maior número de pessoas e com relação ao progresso, né, um bem maior entendido no sentido muito mais amplo, né, como sendo uma evolução moral e intelectual da sociedade.
e é que a sociedade né, se encontrava em diversos estágios, né? Uma vertente, né, de que seria uma ideia evolucionista, né? E defensor da democracia também, né, que era uma forma de garantia da liberdade individual, né, tanto para homens quanto para mulheres. Isso significa, né, que desde que nós não causemos danos aos outros, nós deveríamos ser livres para expressar a nossa natureza, experimentar nossas vidas. Então, o governo representativo, na visão de Mill, né, é uma maneira, assim, bem útil, é uma maneira útil, do ponto de vista utilitário mesmo, para fazer com que o homem se expresse, né, o ser humano se expresse suas potencialidades. Então, acho importante trazer o Mill aqui para representar uma corrente liberal. E avançando no tempo, então, né, vamos seguir aqui agora um rompimento, né, uma ruptura com essa fase do Mill, né, que já é um pouco avançado, né, ao tema que o Gia colocou, e nós vamos agora para o período entre guerras, né. Aí tem aqui uma imagem, né, da crise de 29, então a Primeira Guerra e a Grande Depressão, né, um outro tipo de liberalismo, né, que vai surgir, né. Então, o avanço dessas categorias, isso muito, né. Então, pessoal, retomando, a história do liberalismo até aqui, ela abrange, né, a maior parte, né, dos últimos tempos, né, dos últimos 4 séculos, né. Começa lá na Guerra Civil Inglesa, e depois, né, vai vir até a Guerra Fria. O liberalismo, então, ele é uma doutrina que começou, então, como resposta a guerras religiosas, né, assegurando a Europa, passando pela Europa durante os séculos XVI, XVII, XVIII, e o seu contexto, na verdade, remonta muito antes, remonta à Idade Média, né? A primeira demonstração dessa agitação liberal mais clara vai se dar com a Revolução Americana depois, né? Nos Estados Unidos, que vocês, ou se não viram, vão ver nas aulas de história, né? E também o liberalismo explodiu muito como movimento global, né? Com a ruptura da velha ordem durante a Revolução Francesa, né? Lembrando das aulas de história, né? Tudo que envolve a Revolução Francesa, as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então, esses fatos históricos, né, que marcam o futuro do desenvolvimento da história humana, passaram, né, por um envolvimento das ideias, né, surgimento das ideias liberais. Né. Os liberais clássicos, que em geral eles destacaram a importância do livre mercado, das liberdades civis, eles dominaram a história, né, nesses 4 séculos. Né. E após a Revolução Francesa também. Porém, pessoal, com o início da Primeira Guerra e da Grande Depressão, dessa crise de 29, também vocês estudam na geografia e na história, ele acelerou-se uma tendência, né, que é do final do século XX, né, 19, né. Por exemplo, né, o liberalismo na Grã-Bretanha, né, que vem com influência lá do outro pensador, que é o Laissez-faire, né, o Adam Smith, outros do Deixa Correr, Mercado Livre, né, o mercado se autorregula, ele vem dessa influência, né, desse período. Né. Então, a Grã-Bretanha vai é um dos principais países, né, que desenvolve o liberalismo. No início do século XXI, as democracias liberais e suas características fundamentais de direitos civis, liberdades individuais e bem-estar social começam a prevalecer. Né? Então, o liberalismo defende, basicamente, nesse conceito, nesse momento, a descentralização da política. Né? Exemplo de países como o Canadá, que tem um forte movimento liberal também até hoje, tem os elementos fundamentais da sociedade têm raízes liberais, né? Então, nesse período entre guerras, então isso é bem importante. Então, as primeiras ondas também de liberalismo econômico, né, explodem nos Estados Unidos, né? Vai, inclusive, ter relação com o movimento feminista, né? As ondas também de luta, né, contra o racismo, etc., né? Tem uma forte influência, né? Influência na organização das mulheres nos Estados Unidos, projetos dos próprios dos presidentes norte-americanos, tal, enfim, de um ponto de vista muito geral, né? Então, nós temos aqui a crise de 29, nós temos o final da Primeira Guerra Mundial, nós temos ali o que vai acontecer, né? A emergência de um governo nazista na Alemanha, já temos lá em 1917, então, né, a Revolução Russa. Então, o que é a crise de 29, né? Foi essa maior crise financeira da história dos Estados Unidos, né? Com a década de 30, né? Que teve início em 29 e é uma crise que persistiu ao longo de toda a década de 30, que vai terminar, de certa forma, só com a Segunda Guerra Mundial, né? E em emergência de crise, né, sempre surgem movimentos para tentar tolir a liberdade, né? Enfim, basta ver, e às vezes a crise ela pode ser criada, né?
a gente pode pensar hoje no Brasil, né? Na emergência de uma suposta crise ou de uma crise real, governos fascistas, né, se instalam. Então, a ascensão de regimes ditatoriais, né, como o nazismo na Alemanha, e esses, sim, o próprio regime soviético está se tornando cada vez mais ditatorial nesse período. Isso tudo está relacionado. Então, temos nesse sentido correntes do liberalismo, né, que vão surgir como um contraponto para resolver esse problema da crise de 29, né? Que a gente pode falar basicamente do keynesianismo, Keynes, né, e a escola austríaca, por exemplo, são duas correntes, né, bem importantes. E aí eu vou acelerar um pouquinho aqui. Então, nós temos o Keynes, né, esse autor, o Keynes, John Keynes, que é um importante, né, teórico, economista americano, que até então ele foi muito vinculado a essas ideias do laissez-faire, né, do livre mercado, mas com a crise de 29 ele passa a desenvolver um outro tipo de liberalismo, né, um outro tipo de ideia liberal. Após a eclosão da Segunda Guerra, né, as ideias econômicas do Keynes foram adotadas pelas principais potências do Ocidente. Durante a década de 50 e 60, por exemplo, havia toda uma influência das ideias keynesianas, né, que refletiam a influência de políticas públicas. Né. Na política econômica, por exemplo, ele só começou a declinar, vai começar aí a influência dele na década de 30 e só vai terminar na década de 70. Né. Parcialmente com resultados, né, de problemas que vão começar a surgir na economia norte-americana, né, a crise de petróleo. Né, e também vai sofrer crises de autores da escola austríaca e da escola de Chicago, né, como Milton Friedman e outros liberais. Né. Então, Keynes propõe, né, uma participação, uma certa participação do Estado, que poderia ser um contrassenso para alguns liberais radicais, mas ele vê a importância, né, de momentos de crise, de momentos, né, de desregulamentação da economia, o Estado precisa interferir para gerar renda, para gerar movimentação da economia, né, e para que assim, né, possa minimizar os efeitos da crise. Né. Ele está enfim, tá observando a crise de 29, está tirando isso de uma questão prática. Né. Ele está vendo que essas ideias do deixa correr, do mercado livre, de forma radical, ela é muito problemática. Então, a economia keynesiana, né, forneceu a base teórica assim, para presidentes norte-americanos, desde o Roosevelt até o Barack Obama hoje. Né. Ou os ministros britânicos, como Gordon Brown. Né. E, passando então no slide, né, a economia do Keynes, né, ela defende essa intervenção do Estado, mas, né, não é uma oposição, né, ao que alguns criticam, né, alguns liberais chamariam de ideias socializantes, mas não é uma oposição ao capitalismo. Antes não, é um aperfeiçoamento do sistema capitalista. Isso é muito importante, né? O keynesianismo passa por uma ideia de aperfeiçoamento do sistema capitalista. Porque o objetivo do Keynes, ao defender a intervenção do Estado na economia, não é, de modo algum, destruir o sistema capitalista de produção. Muito pelo contrário. Né? Segundo o Keynes, o capitalismo é o sistema mais eficiente que a humanidade já conheceu. E ele inclui aí, né, sistemas que ele observa como socialismo, que ele faz a crítica. O objetivo, então, ele é buscar o aperfeiçoamento desse sistema, de modo que una o altruísmo social, né, e políticas sociais, né, de bem-estar social, estado de bem-estar social, através do Estado, com instintos do ganho individual, né, da ideia de livre iniciativa privada. Então, segundo o autor, a intervenção estatal na economia ela é necessária, porque essa união ela não ocorre por vias naturais, né, e graças ao problema do livre mercado, que é desproporcional, né, a desproporcionalidade entre uma poupança e um investimento e o estado de ânimo de vários empresários, né, de distintas posições sociais, né, então é preciso uma interferência. E também, né, ele é muito considerado um economista que é anti-inflacionista, né, ao declarar que a inflação, né, ela seria um confisco da renda por parte do governo. E sofre os impactos da crise de 29, né. Então, aqui, né, o impacto da crise de 29, ele se dá conta, então, né, que é preciso uma política de recuperação econômica, né, ele propõe, por exemplo, um aumento de impostos, né, em produtos manufaturados, impostos de 15% a 5% sobre alimentos, matérias-primas, né. Também ele traz políticas de proteção, né, aos agricultores, né, e certos setores da indústria, seja automobilística, indústria do aço, ferro, né, enfim, vai sofrer críticas, né? E
E ele faz uma crítica a essa ideia do livre mercado radical que predominava, né, por uma corrente, né, uma corrente de economistas. Então, encerrando agora, pessoal, vou entrar rapidamente aqui na escola austríaca, né? Nosso tempo já está estourando. Então, a escola austríaca, né, é uma escola do pensamento econômico, né, que enfatiza o poder espontâneo da organização. Basicamente, a escola austríaca, né, representada por Mises e por Hayek, né, dois economistas bem famosos, vai se vincular à escola de Chicago, né, nos Estados Unidos, né, com Milton Friedman, né. Eles basicamente são contra a uma modelação matemática, né, do mercado, né, uma ideia de que se cria sistemas artificiais para a economia. Eles voltam a trazer a ideia, né, do livre mercado, né. Então eles defendem, né, apenas acordos voluntários, a ideia de que os humanos, as pessoas são espontâneas, se relacionam por relações espontâneas, e essas relações espontâneas são as que dão certo, né. Tem como ideias centrais, né, eles criticam muito, né, as ideias do Keynes, né. Então nós temos aqui como ideias centrais o programa do liberalismo, se pudermos começar numa só palavra, se reduziria a propriedade. Propriedade é liberdade. Propriedade privada dos meios de produção. Todas as outras exigências do liberalismo resultam desse requisito fundamental, né? E todo trabalhador ele precisa exercitar-se ao máximo, uma vez que os seus salários são determinados pelo produto do seu trabalho, né? Com maior ou menor dispêndio. Então, tanto o Mises como o Hayek, eles estão totalmente influenciados por esses eventos que a gente narrou ali, que é a Segunda Guerra Mundial, a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, o surgimento do fascismo, né? O surgimento do nazismo, do fascismo e do próprio socialismo. O Hayek, esses autores, eles vão criticar, né? O Hayek tem que ter uma obra famosa, O Caminho da Servidão, que ele vai dizer que socialismo, fascismo, nazismo é tudo a mesma coisa, né? Grosso modo, porque parte de uma ideia de um sistema que é artificial, que quer controlar a economia. E ele mostra que, espontaneamente, na ordem natural das coisas, não pode haver um controle de regulação de preço, por exemplo, porque isso se autorregula. Eles vão ser bem radicais, né, com essas ideias, que vão ter muita influência depois, né, das ideias do Keynes. Só que umas ideias que vão ser muito aplicadas na América, né, apesar de ter muitos pontos interessantes nessas teorias, né, de liberdade radical, eles vão ter uma influência, algumas influências negativas, né? Nós temos aqui a imagem do Paulo Guedes, né, que é um Chicago Boy, né, ele tem influência da escola de Chicago, do Milton Friedman, mas também tem boa influência da escola austríaca, né. E esses autores tiveram influência, né, em regimes, por exemplo, apesar de eles criticarem muito o socialismo, criticarem o nazismo, o fascismo, curiosamente, eles acabaram por algumas vezes por poder implementar seus planos econômicos participando de ditaduras nas Américas, por exemplo, né. Isso é uma contradição, né, que a gente pode pensar e pensar de forma crítica, né, porque é uma vertente radical de liberalismo e que até hoje, né, a gente está vendo aí, a gente tem esse economista aí, né, no governo, tem gerado bastante polêmica, imagino que vocês podem, né, pensar, mas é um exemplo, né, de um resultado da escola austríaca. Então a ideia, então, aqui que a gente mostrou é que tem vários tipos de liberalismo, né, que surge lá com a questão contra, né, o governo absolutista, né, a própria ideia, na idade medieval, né, ressaltando sempre a ideia de liberdade. No começo, essa liberdade, como a gente viu no Locke, ela é uma liberdade muito reduzida, né, ela é muito situada, né, e aos poucos, né, vários intelectuais, então eles vão aumentando a ideia desse conceito de liberdade, né, como a gente viu no Mill, né, trazendo a liberdade para as mulheres, para os negros, enfim, vários outros também, né. E vai surgindo também essas ideias radicais de livre mercado, que o mercado se autorregula, né. Ao mesmo tempo, isso vai dar na crise de 29. Nós temos a escola austríaca, que é uma escola bem radical nesse sentido, né, da liberdade, né. E nós temos um liberalismo de uma corrente keynesiana, né, que reconhece a necessidade de um Estado, né, de uma forma bem importante para regularizar, né, a crise e ajudar as pessoas, né, a se reerguerem. E essas ideias vão influenciar o John Rawls, outros autores atuais, né, inclusive autores que vinculam liberalismo com anarquismo, com socialismo, um liberalismo de vertente mais social. Então, tudo isso para mostrar, né, que a ideia de liberdade e de propriedade sempre andam juntas, né, liberdade e propriedade, para diferenciar, por exemplo, o liberalismo do anarquismo, né? Que a gente vai ver em teorias comunistas depois, né? Então,